Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Isabel Sugahara. Neste canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e relacionamentos. Talvez, depois de você sair desse vídeo, ter assistido a ele, talvez você seja mais tolerante com as pessoas ao seu redor e talvez você seja mais tolerante consigo mesma. Eu fiz um vídeo sobre estoicismo, pra como controlar as nossas emoções, que ele fala muito sobre você treinar a sua moral, a sua virtude, o seu valor, que você não tem como controlar aquilo que não pode controlar, você não tem controle sobre o sentimento das pessoas, você só tem controle sobre as suas reações. Hoje, o que eu vou falar nesse vídeo vai complementar o vídeo do estoicismo, porque eu sei que tem muitas pessoas que são intolerantes às outras pessoas, não entendem como funciona a cabeça de outras pessoas, por que elas reagem. Nossa, por que aquela pessoa é tão mentirosa? Nossa, por que aquela pessoa ataca o tempo todo, sabe? Por que essa pessoa é invejosa? Então, talvez esse vídeo te esclareça algumas coisas. Somos seres individuais. Nós nascemos sem saber o que é preconceito, sem saber o que é inveja, sem saber o que é moral, o que é ter ética. Então, quando nós nascemos, nós não sabemos de nada. Literalmente nasceu sem saber. E a criança, ela tem uma base ali, uma referência, né? Seja o pai, a mãe, o vô, a avó, que deu aí a educação à criança, o meio que essa pessoa vive, o meio social, cultural, político e econômico. E isso interfere na reflexão da pessoa, no modo de pensar da pessoa. Eu vou dar um exemplo. Tinha uma menina que ela era da mesma denominação religiosa que a minha. Todas as pessoas que passavam na frente dela, nossa, que menina feia, nossa, que não sei o que, falava muito mal das pessoas, muito mal. E eu falava assim, nossa, você fala muito mal das pessoas, porque eu tive uma educação diferente do que a dela, né? Pega essa parte, eu tive uma educação diferente, então eu já notei uma diferença nela. Essa pessoa tá falando muitas coisas ruins de outras pessoas. O que tá acontecendo? Só que daí chegou os pais dessa menina, os pais faziam a mesma coisa que ela. Xingavam as outras pessoas, eles falavam mal das outras pessoas, assim. Aí eu pensei assim, nossa, faz total sentido ela ser assim, porque os pais são assim. Se ela está inserido nesse meio, é óbvio que ela vai tornar aquilo como verdade absoluta. Por isso que, assim, tem muitas pessoas preconceituosas, porque foram nelas colocado esse preconceito, né? Por isso que eu sempre reflito, será que eu sou eu mesma, ou será que eu sou a construção do que as pessoas querem que eu seja? Porque em mim foi imposto algumas doutrinas, em mim foi imposto algumas supostas verdades, e aí eu acabei seguindo esse caminho, mas até que ponto eu posso me deixar nessa alienação, entendeu? Até que ponto aquela pessoa vai ter poder sobre mim, aonde atinge as minhas reflexões. Por isso que é tão gostoso você estudar sobre desenvolvimento pessoal, porque você começa a ter essa ampliação de conhecimento, você começa a entender como funciona a cabeça das pessoas. Tem muitas pessoas que falam assim, essa pessoa é que só pensa em crime, só quer saber de fumar, só quer saber de beber. Calma, como é que foi a criação dessa pessoa? Uma vez eu tinha ido pro shopping, eu tava no ponto de ônibus pra ir embora, aí chegou uma criança e o pai acompanhando ela e entregou um presente na mão dessa criança, embrulhado. A criança abriu, era uma arma de brinquedo. Aí eu ouvi o pai falando assim, é isso mesmo, filho, é pra você aprender desde cedo que se alguém vacilar com você, você mete bala. Gente, quando a pessoa te ofender, te acusar alguma coisa, você tenta entender. Primeiro, a pessoa ela está inserida em um meio, ela sofreu alguma experiência, ela teve uma criação, uma educação diferente da sua. Ela não pensa igual a você. Não tem aquelas pessoas que mesmo você falando, fulano, você tá errado, o que você tá fazendo tá errado, você tá mentindo, você tá manipulando as pessoas. E a pessoa ela continua fazendo o que ela faz porque talvez ela tenha sido criada dessa forma. Eu não tô falando que essa é a única verdade. Por isso, assim, sempre procure um profissional que te ajude a entender como funciona a sua cabeça, como que a sua criação te influenciou. Mas, assim, às vezes, mesmo você falando, pelo meu Deus, isso é muito errado, a pessoa não vê que é errado fazer isso, porque você teve essa criação, sabe? Alguém te ensinou o que são valores, alguém te ensinou o que são virtudes, que aquela pessoa não teve. Então, ela vai fazer trapaça nas pessoas, ela vai mentir, ela vai ser aquela laranja podre da empresa, sabe? Que vai fazer você trabalhar mais e ela menos, e vocês ganharem a mesma coisa. É complicado você viver em um meio social e tem tantas variáveis, mas tenta refletir um pouco sobre isso e até pra si mesmo, porque talvez algumas atitudes suas tenham sido influenciadas por alguém que te ensinou algo. Quando eu era criança, não é só porque eu sou professora que eu vou passar a mão na cabeça, tem professores que não são professores. Quando eu era criança, eu tinha uma colega, a professora pediu pra gente fazer um trabalho juntas. Eu fiz tudo, ela só fez a capa. A gente entregou esse trabalho e eu só tinha
tirava nota ruim, juro pra vocês. A professora devolveu, né, no outro dia, assim, com as notas do nosso trabalho, e a gente tinha tirado 10. Eu e a minha dupla ali, né? Eu e a menina. E aí eu fiquei super feliz, eu falei, fulana, a gente tirou 10, nossa, eu nunca tinha tirado 10. Ela pegou no meu braço. Ela pegou no meu braço assim e falou assim: você só tirou 10 por causa dela, porque você não é capaz de tirar 10. Gente, como que um adulto fala isso para uma criança? Como que um adulto fala isso para uma criança que está em desenvolvimento e que me desencadeou várias inseguranças? Porque na minha cabeça, eu não sou capaz. E para mim entender que algumas dificuldades que eu tive na minha vida de ter confiança em mim mesma foi porque aquela professora adulta que não deveria ter falado aquilo para uma criança falou. Que tipo de criação que aquela professora teve de acreditar que aquilo não era maldade, que o que ela tava fazendo era extremamente errado, mesmo ela sendo professora e ter estudado sobre isso. Gente, dentro da educação vai existir professores que são professores e aqueles que não são, estão lá só para ganhar o dinheiro, porque não exerce a função de professor. Então, mesmo que a professora, o professor estude sobre você respeitar as diferenças do aluno, sempre vai ter aquele que vai descartar, esse é pobre. Nossa, eu ouvi de professores atuantes falando assim: os meus alunos não, da minha sala são mais assim, de classe média alta, e não a sua, que só tem pobre, né? Nossa, dá uma preguiça de dar aula pra essas crianças, que elas não entendem nada, porque assim, ó, quem teve uma criação que entende que isso é errado, fica chocado, né? Fala assim, é impossível, que mesmo você vendo, você não acredita que aquela pessoa está fazendo aquilo. Aconteceu alguma coisa com você controla suas emoções, reflete que a pessoa teve uma criação diferente da sua, e que mesmo que às vezes você se desgaste falando que aquilo que ela fez é errado, ela nunca vai achar que é errado, sabe? Talvez a pessoa ela se encontre, talvez ela, por algum mínimo de situação, ela se interesse em estudar desenvolvimento pessoal para agregar valor em si mesma, mas é muito complicado, é um sistema na nossa cabeça. O que eu aconselho vocês? Estudem mesmo, de verdade. Estudem a psicologia humana, estudem o comportamento humano, porque nós somos só uma peça do quebra-cabeça. Talvez assim você seja mais tolerante com aquela pessoa, talvez você olhe com ela, não com raiva e ódio, sabe? Falar, meu Deus, ela fora da casinha. Talvez você olhe, até, você sabe, se comova com aquilo, porque, poxa, ela não teve a oportunidade de identificar que aquilo é completamente ridículo, sabe? Mas eu quero falar mais sobre isso, não quero falar tudo nesse vídeo, apenas fazer essa introdução com vocês, sabe? Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem abertos aí nos comentários para discutir também sobre esse assunto, se vocês já pensaram nisso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, comentar, compartilhar. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!